Amém. Boa noite, graça e paz, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus ele é tremendo, Deus é demais, amém. Quando a gente acaba conhecendo o Senhor, a gente sabe que não tem para onde escapar. Deus é o melhor, a melhor decisão, a melhor escolha que a gente faz na vida é Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Josué 1, 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão, entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amém? Coloca a mão na altura do teu coração. Peça para Deus falar contigo nesta noite. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, amém? Ninguém está aqui para ouvir a voz humana. A gente precisa ouvir a voz do Senhor. Senhor amado, nós nos colocamos diante do teu altar. Queremos dizer, Senhor amado, que precisamos ouvir a tua voz. Que o homem se cale, que o homem desapareça, que Cristo cresça. Prepara, Pai amado, o nosso coração, tira toda e qualquer distração, que a gente possa realmente, ó Pai, estar focado em Ti e na Tua Palavra. Senhor amado, tira, Pai, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, toda dúvida, tudo aquilo que porventura queira roubar a Tua Palavra. Abra, Pai amado, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. E ouvindo a Tua voz, possamos ter a coragem para colocá-la em prática. Pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que nós ouvimos agora é uma palavra bem interessante. Eu quero que você pare e pense nas perguntas que eu vou fazer. A primeira pergunta é: qual é a tua Canaã? Pastor, eu não entendi. Qual é a minha Canaã? Canaã é a terra das promessas. Quando o povo de Israel, o povo hebreu saiu do Egito, ele passou pelo deserto, mas ele tinha um destino final. Esse destino final era Canaã. E Canaã, a Bíblia fala, era a terra que manava leite e mel. Canaã era uma terra de delícia. Canaã era uma terra de paz, de sossego. Canaã era uma terra de vitória. Canaã era uma terra de conquista. Canaã era a terra dos sonhos. Qual é o teu sonho? O que você deseja alcançar? Pastor, a vida não está fácil. Eu não perguntei se a vida está fácil ou difícil. Eu estou perguntando qual é o teu sonho. O que teu coração bate? Pastor, o meu sonho eu já engavetei, já não sei se eu sonho. Não, você precisa sonhar. Porque Deus é um Deus de sonhos também. Como assim, pastor? Deus é um Deus de sonhos? Sim, Deus é um Deus de sonhos. Por quê? Porque um dia Ele sonhou comigo, sonhou com você. E a palavra de Deus diz que na eternidade nós fomos projetados para nascermos. Amém? Você não é uma obra do acaso. Você foi sonhado por Deus, você foi planejado. E lá na eternidade o Senhor já colocou todos os teus dias no livro da vida. Pastor, me prova, Salmo 139 diz assim: enquanto eu era uma massa informe na barriga da minha mãe, o Senhor já me controlava, já determinava todos os meus dias. Então, quando você era apenas um feto, é isso que o Salmo 139 está dizendo. Deus já te chamava pelo teu nome. Deus já conhecia e sabia qual seria a tua personalidade, como você agiria e reagiria diante das circunstâncias, diante das situações. Ou seja, você não é um acidente.
Você é uma obra-prima. Não existe no mundo ninguém exatamente igual a você. Se você compreender e entender isso, já é uma grande coisa. Qual é a situação agora de Josué? Josué está numa situação difícil, complicada. Ele teria que substituir o maior líder que já havia até então, que era Moisés. Moisés, ele era o libertador. Moisés, ele era o legislador. Moisés organizou todo o povo. Moisés era o cara. Mas será que Josué ele poderia dar sequência no processo de evolução, de crescimento e de conquista que o povo deveria fazer? Sim. Por quê? Porque Josué ele saiu do Egito já um moço, mas um moço feito, preparado para a guerra. Quando Josué saiu do Egito, ele entendeu, ele sabia distinguir o que era a escravidão da liberdade. Josué entendia o fardo que ele como escravo sofria e vendo seus irmãos, vendo a sua família, vendo seus amigos também sofrendo. Você não sofre quando vê alguém que você ama em dor, em sofrimento, em tristeza, em prisão? Josué viu muitas pessoas assim. Então Josué saiu do Egito junto com Moisés e junto com 600 mil homens, em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Josué viu os milagres acontecerem no deserto, entre eles a abertura do Mar Vermelho, entre eles a água salgada se transformar em água doce. E Josué, logo de início, Moisés chama Josué e diz: Josué, você agora vai ser o capitão do nosso exército. Você vai ser o comandante do nosso exército. Que exército! Eles eram escravos. Só que logo que eles saíram do Egito, vieram um povo, os midianitas, e vieram por trás, como emboscada, querendo derrotar e querendo aniquilar os sonhos de Deus através do povo da promessa. E quem é que esteve à frente lutando? Josué. Passa-se um tempo e Josué começa a andar agora junto com Moisés. Aonde Moisés ia, Josué ia atrás. E teve um momento que Moisés foi chamado por Deus para ir no Monte Sinai. E ele passou 40 dias e 40 noites lá, tendo encontro com Deus, Deus se revelando para ele, e Deus escreve as 10 leis nas 2 tábuas de pedra. E somente Josué subiu até uma certa altura, não foi até onde Moisés estava, mas até uma certa altura, permaneceu lá. Será que Josué não teve dúvida? Será que Josué, ele ficou pensando, será que Moisés morreu? Faz 40 dias e 40 noites que Moisés desapareceu, não voltou mais. Mas Josué não saiu daquele morro, não saiu da montanha, esperou a descida de Moisés. E lá embaixo o povo já tinha voltado para a idolatria. Lá embaixo aquele povo já tinha esquecido de Moisés. Lá embaixo aquele povo corrompeu inclusive o irmão de Moisés, Arão, para fabricar um deus, um bezerro de ouro. Passa-se mais um tempo, Moisés escolhe 12 lideranças, príncipes, líderes principais das tribos, e entre eles estava Josué. Para quê? Para espiar a terra. E a terra era verdadeiramente uma terra deliciosa. A terra era uma terra que realmente tudo que tu plantava dava. E a palavra de Deus diz que eles trouxeram alimentos para mostrar para a população como eram os frutos. E entre os frutos havia um cacho de uva que tinha que ser trazido entre 2 pessoas. Tamanho daquela penca daquele cacho de uva. Para mostrar a abundância e para mostrar a fidelidade de Deus, dizendo que estava levando eles verdadeiramente para uma terra excelente. Eu não sei você,
Mas quando mais novo, eu sempre pensei, eu quero ter sucesso, eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero me casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter sucesso, eu quero ser reconhecido. Ou seja, isso é normal e natural para qualquer pessoa. Querer crescer e evoluir. Josué não só queria isso, Josué queria mais. E ele ficou aos pés de Moisés. E ele foi sendo treinado, ele foi sendo discipulado por Moisés. O que é ser discipulado? É ser ensinado. Tanto não só com palavras, mas principalmente com atitudes. Ele aprendeu como Moisés o que é ser um líder. Ele aprendeu com Moisés o que é ser um adorador. Ele aprendeu com Moisés o que é obedecer à lei de Deus. Ele aprendeu com Moisés o privilégio de estar na presença de Deus. É muito bom ter um carro. É muito bom ter uma casa, é muito bom casar, é muito bom ter filhos. Tudo isso é bênção de Deus. Mas o melhor é quando a gente tem um encontro com Deus. O melhor é quando a gente tem a percepção e a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque na hora do desespero, na hora do aperto, como diz no popular, quando o bicho pega, o dinheiro não nos salva. Ajuda, mas não nos salva. Os amigos nos ajudam, mas não nos salvam. A nossa inteligência, a nossa cultura, os diplomas nos ajudam até um ponto, mas não nos salva dos perigos e das dificuldades que enfrentamos. Mas Deus, Ele sempre nos dá uma saída. A palavra de Deus diz que Deus não permite tentação maior do que aquela que nós não possamos suportar. E junto com a tentação nos dá o escape, nos dá o livramento. O grande problema é que nós somos rebeldes. O grande problema é que nós somos voltados e fixados para o materialismo, para as coisas que a gente vê, e se esquece de Deus no nosso dia a dia. O grande problema é que realmente nós não queremos ter um encontro com Deus. A gente sabe, a gente aprende, mas a gente não paga o preço de todos os dias. Eu estou falando todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. É todos os dias. Dizer para Deus, Deus, cuida de mim. Vem reinar na minha mente. Reina sobre os meus pensamentos. Reina sobre as minhas emoções. Reina sobre os meus sentimentos. E principalmente reina sobre as minhas atitudes. A gente vive a nossa vida num piloto automático. A gente vive a nossa vida como se a gente fosse viver 10, 15, 20, 30 anos ou mais ainda. E a palavra de Deus diz, como você sabe que vai viver tanto tempo? Quem te disse que vai ter amanhã? Ou seja, o amanhã pertence a Deus. E só Deus sabe verdadeiramente quanto de tempo você tem. Tem um filme muito interessante, eu não lembro o nome do filme, mas ele foi para o médico e o médico deu prognóstico. Ele tinha meses de vida. E ele era uma pessoa que não era muito presente junto com a sua família. E ele pensou, agora eu vou viajar, agora eu vou sair, eu vou fazer tudo que eu tenho na telha, eu vou fazer todas as coisas que eu tenho que fazer. E ele pega um outro louco junto com ele, eram dois senhores de idade, e começam a fazer loucuras, soltar de paraquedas, fazer um monte de coisa que ele sempre sonhava. Chega um momento que ele vê que aquilo é bom, mas não preenchia o vazio que ele tinha. O vazio foi preenchido quando ele voltou para casa, voltou para sua família, e realmente ele estava presente agora junto com a sua família, comendo o almoço,
ouvindo as gargalhadas, rindo junto com os seus filhos e netos. E ali naquele momento ele entendeu que ele era feliz, mas não sabia. Porque o que acontece com o ser humano? Nós somos uns eternos insatisfeitos. Nós nunca conseguimos ficar satisfeitos. E a satisfação plena realmente só vem quando nós nos enchemos de Deus. Queremos e vamos buscar coisas novas. E são muito importantes evoluir e crescer. E precisamos fazer isso. Mas não esquecermos de sermos gratos. Não esquecermos de tudo que Deus já nos fez, das bênçãos que já estão em nossas mãos. Essa gratidão faz com que a gente não perca a lembrança e a felicidade de ser feliz hoje. Porque parece que a gente só vai ser feliz quando eu conseguir trocar de carro. Eu só vou ser feliz quando tiver minha casa própria. Eu só vou ser feliz quando tiver meus filhos. Só vou ser feliz, ou seja, somente a felicidade está programada para o futuro. Será que é isso? A vida se resume em isso? A vida é muito mais que isso. A vida se resume em ser feliz hoje. A vida se resume em você reconhecer a tua felicidade hoje, aqui e agora. Eu agradeço a Deus. Aqui e agora eu sei que Deus está falando comigo e Ele tem um propósito para a minha vida e o propósito de Deus vai acontecer. Eu não vou ficar de braços cruzados esperando o milagre de Deus. Não, eu vou trabalhar para fazer. Eu vou me mover. E aqui nós aprendemos coisas grandes. Porque quando Josué, nessa circunstância, Moisés já havia morrido. Agora ele teria que liderar o povo e ele teria que enfrentar o Jordão. O Jordão é um desafio muito grande, porque é uma barreira, é algo que nos bloqueia, é algo que nos atrapalha para conquistar Canaã. Te pergunto hoje, qual é o teu Jordão? O que está atrapalhando você de cruzar o Jordão e conquistar? Você não vai esperar um milagre, ou seja, só Deus vai fazer. Não, Deus faz milagres. Mas o que é possível, Deus deu capacitação para o homem. E o homem, ou seja, eu e você, nós temos que fazer a nossa parte. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Você tem que ter proatividade, você tem que ter ação, você tem que ter atitude. E isso Deus não faz. Mas aquilo que você não consegue, aquilo que está fora da tua gerência, da tua administração, aí é que entra o poder de Deus. Deus, Ele é especialista em milagres. Deus é especialista em fazer coisas que confundem os sábios. Deus é especialista em fazer coisas que você não consegue fazer. Essa é a graça de Deus. Esse é o poder de Deus. Nós temos um Deus que se chama Deus dos impossíveis. Nós temos um Deus que é especialista em milagres. E a palavra de Deus diz: agindo eu, quem me impedirá? Temos um Deus Criador que tem todo o poder nos céus e na terra. Mas como é que as coisas acontecem? Eu preciso de fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Quanto mais você tem fé, mais cresce a tua fé.
E quanto mais longe de Deus e da palavra de Deus, ou seja, se você não meditar na palavra de Deus de dia e de noite, mais vai vir a dúvida. E aí sabe o que vai vir na tua mente? O Jordão que você vai ter que atravessar, a muralha de Jericó, que é uma cidade fortaleza, que aos olhos humanos é impossível de conquistar. Sabe o que vai acontecer? Tem gigantes em Canaã, homens muito altos e fortes, guerreiros. Ou seja, não vai ser mole conquistar Canaã. Há muitos desafios, há barreiras, há bloqueios. O grande problema é que Deus nunca falou que seria fácil. A grande questão é que Deus nunca nos mentiu que seria um mar de rosa. Mas Deus prometeu a vitória para aqueles que creem. João 16:33 diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, as aflições, as lutas, os gigantes, o Jordão, as muralhas de Jericó, as fortalezas fazem parte da nossa vida. Mas também nós temos um Deus que separa o Jordão. Nós temos um Deus que faz as muralhas caírem. Nós temos um Deus que enche do seu espírito homens pequenos e os transforma em gigantes, que matam gigantes reais. Amém? Para muitos, aquele gigante era tão grande e eles se sentiam como gafanhotos. Para outros, eles diziam que ia devorar eles como um pão. Queria você se ver como gafanhoto ou se ver comendo gigantes como pão? A grande questão não é o que os teus olhos naturais veem, é como você vê com os olhos espirituais. A grande questão é como você se imagina, pois a palavra de Deus diz, assim como o homem se vê, assim ele é. Está entendendo? Tudo é sobre mentalidade. Tudo é como você se vê, como você se sente. A grande questão é, no teu dia a dia, você se vê como gafanhoto? No teu dia a dia, você se vê comendo as barreiras, os gigantes que aparecem? Quem você alimenta todos os dias? O ser, a pessoa que come o pão, sejam os gigantes, ou se vê como um gafanhoto todos os dias? Deus quer que você seja aquele que olha para os gigantes e diz, você é grande, mas você desafiou não homens, nem nação, você desafiou o próprio Deus, e você vai cair pelo poder do nome de Jesus. A grande questão é o teu posicionamento. A grande questão é o que você fala, porque a Bíblia diz, a boca fala o que está cheio, o coração. O que o teu coração está cheio? O que você pensa todos os dias? O que você sente todos os dias? O que você crê todos os dias? Quais são as tuas crenças verdadeiras todos os dias? É isso que faz a diferença. Quando você acredita em Deus, você se levanta, respira fundo, faz aquela pose da Mulher Maravilha, ou do Homem de Ferro, ou do Super-Homem, respira fundo, barriga para dentro, peito para fora, olhar aqui para o horizonte. Esse é um dia que o Senhor me deu para ser vencedor, em o nome de Jesus. Isso é postura, isso é profetizar, isso é determinar vitória, porque você se enche
da presença de Deus. É impossível alguém que estiver cheio do Espírito Santo não ser alguém vencedor. Pastor, mas a vida não é fácil. É claro que a vida não é fácil. Tem momentos de tristeza? Tem. Tem momentos de dor? Tem. Tem momentos que você está batido? Tem. E essa é a graça da vida. Nós podemos viver momentos de dor, de tristeza, de desânimo, mas não a vida assim. Porque a palavra de Deus diz que a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. A tristeza, a escuridão não pode impedir o nascer do sol. Momentos difíceis vão acontecer, vão! Mas esses momentos difíceis acontecem para provar a tua fé. Para provar se você vai se manter consistente com Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam e avançam para vencer. Porque o povo de Deus é o povo mais do que vencedor. O povo de Deus, que é a igreja de Deus, ela vai contra as portas do inferno e arromba. Postura, identidade, saber quem eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro das promessas, e com isso, eu não vou me calar, eu não vou parar, eu vou avançar e vencer. Se eu entendo isso, coitado dos gigantes, coitado do Jordão, coitado das fortalezas, porque todas elas vão cair pelo poder do nome de Jesus. Quando eu entendo e quando eu compreendo o que Deus já fez, a Bíblia diz que Deus não muda e não há sombra de variação. Agindo eu, quem impedirá? Estão entendendo? É postura, é fé, é coragem. Deus está dizendo para ti hoje: levanta-te, haja, tenha fé, tenha bom ânimo. Eu sou contigo. Eu estou contigo. Eu vou te dar coragem para enfrentar os gigantes. Eu vou te dar estratégia, ou seja, um meio para alcançar o fim. Eu vou te dar planos que são planos superiores aos planos humanos. E você vai alcançar a vitória. E quando você alcançar a vitória, toda a honra, toda a glória, todo louvor é para o Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Nunca se esqueça disso. Os teus olhos têm que ser voltados totalmente para Deus. O teu coração tem que ser totalmente dele. Todos os dias você precisa, e eu vou repetir, todos os dias você precisa renovar a aliança que tem com Deus. Se você renovar todos os dias e viver aquele dia como se fosse o último da sua vida, você alcançou sabedoria. Aquele homem do filme, ele volta para sua casa, está agora junto dos seus filhos e netos. Ele sabe que vai morrer. Agora não são mais meses, agora são dias que ele tem para ficar junto da sua família. E ele aproveita todos os dias, todas as horas,
como se fosse o último dia de vida. E ele se alegra, ele agradece a Deus, ele dá o seu melhor, como nunca deu para sua mulher, para os seus filhos, para os seus netos. Ele descobriu o segredo da vida. O segredo da vida é viver o dia como se fosse o único. O segredo da vida é viver o último dia, o dia que você está vivendo, como se não houvesse mais nenhum dia. Viver com intenção, viver com atenção plena, viver com presença completa, 100% presente. Amar a pessoa que está ao teu lado, se dar, se doar para ela naquele dia, como se fosse o último dia. É falar do que você ama verdadeiramente. É tomar um chimarrão olhando nos olhos. É apertar a mão e agarrar a mão como se fossem recém-namorados. É acariciar o cabelo. É sentir o cheiro, o aroma e o perfume daquela pessoa. Estão entendendo? É dizer para aquela pessoa: que bom que você está comigo. É deitar nos braços dela e protegê-la. É viver o dia dessa forma. Amém? Então, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, aqui Moisés é servo de Moisés. Quando termina Josué, o livro de Josué, ele recebe uma promoção. Ele não era mais servo de Moisés, ele já era servo de Deus. Eu vou repetir. Aqui, Josué 1. Josué era servo de Moisés. Quando termina o livro, Deus fala: Josué, servo do Senhor. Entenderam? Ele teve um acréscimo, ele teve uma evolução espiritual. Ele conseguiu acessar uma melhor versão. Qual é a tua melhor versão? Pastor, eu não consigo fazer isso. Sozinho você não consegue mesmo. Porque a nossa tendência é para o pecado, a nossa tendência humana é errar, a nossa tendência humana é ser egoísta. Nós queremos satisfazer os desejos da nossa carne, isso é normal para o homem, sem Deus. Mas quando você se enche de Deus, o jogo muda. Quando você se enche de Deus, você começa a querer e a desejar realmente ouvir a voz de Deus. E você tem uma mudança de mente. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, o que isso quer dizer hoje? Você tem experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Experimentar é provar. Experimentar é você comer, beber. Experimentar é você se interagir 100% naquele momento com Deus. Deus nos chamou para sermos discípulos verdadeiros e frutíferos. A palavra de Deus diz que quando chegar a hora que nós estivermos diante do trono branco, o Senhor vai dizer: eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e você me deste de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava preso e tu
doente e me visitastes. E muitos dirão: Senhor, em que momento nós fizemos isso? O Senhor vai dizer: todas as vezes que fizesse a um dos meus pequeninos. E pequeninos aqui são pessoas que estão conhecendo o Senhor e a sua palavra. A mim me fizestes. Hoje, talvez não seja esse momento, mas vai chegar um momento onde o teu coração vai pulsar, porque você sabe que tem que fazer o bem. E a palavra de Deus diz: quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, também peca. Então há pecado de ação, mas também há pecado de omissão. E você vai ter desejo, e você vai ser generoso, generosa em fazer o bem para outras pessoas. Não porque as pessoas estão vendo, não porque a sociedade espera isso de você. Não, você vai fazer porque o Espírito Santo que está em você vai te conduzir, vai te guiar para fazer o que tem que ser feito. Isso é ser uma igreja relevante. Isso é ser um cristão de verdade. Não é o que pode, o que não pode. Não é regras humanas. É o Espírito Santo te conduzindo de tal maneira que você vai fazer porque você já mudou. É um copo com pouca água. Você já foi transformado. É um copo cheio. Mas Deus não quer pessoas que mudadas e nem transformadas. Deus quer pessoas transbordantes. Ou seja, não perde a água que tem e a água que Deus derrama. Outras pessoas ainda vão usufruir. Estão entendendo? O segredo da vida é buscar primeiro a mudança, depois a transformação e por fim o transbordo. E o transbordo vem quando nós nos enchemos da palavra de Deus e do próprio Deus da palavra. Aí nós não vamos pecar por medo do inferno. Nós não vamos errar por medo da punição ou da consequência, porque toda ação tem uma reação. É uma lei física e é uma lei espiritual. Nós vamos acertar porque nós amamos a Deus. Vai ser leve. Não vai ser fácil, mas vai ser mais leve. Porque quando você se enche do Espírito Santo, o teu desejo é para agradar a Deus. Quando você se enche do Espírito Santo, a única coisa que vem na tua mente: o que eu posso fazer para agradar o meu Pai? Abba, Pai. Quando você se enche de Deus, você está transbordando na vida dos outros. Amém? Você está entendendo, queridos? Deus quer muito mais para você. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus tem grandes vitórias para você. Mas essas grandes vitórias requer que você se prepare. Essas grandes vitórias requer que você sabe também que os teus inimigos vão ser grandes. A luta vai ser enorme. Mas se você for obediente, se você buscar a força em Deus, você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. Amém? Quais gigantes você vai ter que enfrentar?
Quais fortalezas têm que ser destruídas? Será o medo? A culpa? A ansiedade? Será a depressão? Será o medo do futuro? O que vai acontecer comigo? As preocupações da vida? Não sei. Cada um tem uma luta necessária, mas essa luta nunca foi para a tua destruição. A luta é para a tua promoção. Então quando vem a luta, não fique desesperado. Diga, oba, problema! Porque o problema, ele vem só para quem pode resolver. Deus vai te dar sabedoria. Você já tem conhecimento, mas você vai ter também sabedoria. O conhecimento é a espada. A sabedoria é saber manejar a espada. O conhecimento é uma espada. A sabedoria é tu afiar a espada e prepará-la para quando você precisar usá-la, estar apta para a guerra. Você vai estar preparado fisicamente, mentalmente e espiritualmente para entrar nas batalhas. E você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. Amém? Você compreende tudo isso? Fique em pé nesse momento. Pastor, o senhor pregou, eu só fiz introdução, queridos. Nem pude olhar o que estava aqui no meu tablet. Nós vamos seguir para domingo que vem. Nós temos gigantes que estão dentro da nossa mente. Emoções, sentimentos que precisam ser trabalhados e vencidos. Amém? A nossa luta, ela é interna na mente, mas também ela é externa. A nossa luta ela é emocional, mas também ela é espiritual. Então domingo que vem nós vamos trabalhar muito sobre essa luta. Por quê? Porque o livro de Josué é um manual de guerra e batalha espiritual. E você vai entender comigo toda a carreira, toda a jornada de Josué. E como ele foi vencendo cada luta. Jericó tem algo que representa. Ai, a cidade é Ai, representa outra, e assim por diante. Então você vai compreender a jornada das lutas, das batalhas e também dos fracassos que eles tiveram. E assim você vai colocar isso para a tua vida. Amém? Coloca a mão na altura do teu coração. Senhor, obrigado por essa noite. O Senhor falou conosco. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Pai, porque nós ouvimos a Tua voz. Agora, Pai, não permita que o diabo venha roubar a Tua palavra. Pelo contrário, que nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração e em nossa mente, para evitar, Pai amado, de pecar e errar contra Ti. Que nós possamos verdadeiramente estar alinhados contigo e com a Tua palavra. Nos ajuda, Pai. Que tenhamos uma semana de vitória pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar mais um momento. Deus tem muito mais para mim e para a tua vida. Amém? A gente precisa regar. Nós somos como uma planta. A planta precisa do sol. A planta precisa da água. A planta de vez em quando precisa também ser mexida. E às vezes até cortada, né? Para quê? Para que ela possa estar forte. Assim também nós somos. Tem momentos que Deus nos poda. É um corte necessário. Quebra nosso orgulho, quebra nossa vaidade, quebra nossa prepotência. E nós pensarmos que podemos agir sem Deus. Mas quando Deus ele age,
Ele age sempre pensando no nosso bem, porque Deus nos ama. Amém? Se Deus falou contigo na noite de hoje, compartilhe essa palavra. Você sabe que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Pessoas de repente estão fracas, pessoas que precisam de um chacoalhão, pessoas que vão precisar de ânimo. E tudo que nós falamos aqui não é contra pessoas, mas sim a favor de vocês e a favor de Deus. Amém? Então compartilhe nas redes sociais, compartilhe no Facebook, depois vai vir aí no YouTube, nós vamos gravar também, compartilhe no YouTube também. Amém? Uma curtida, um comentário, tudo isso é muito importante para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. E nós queremos que essas pessoas sejam alcançadas. E você que está nos ouvindo também diretamente, faça isso também e abençoa em o nome de Jesus. Amém?